E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Arislan, aqui do canal Geografia Lúdica e mais uma aula hoje de Sociologia, tá? Nós temos aula de Sociologia hoje sobre o trabalho, mas antes disso, se inscreva no nosso canal Geografia Lúdica no YouTube, dá um like, ativa o sininho para você receber os vídeos, toda semana de novo, tanto de Geografia quanto de Sociologia. O tema hoje, nossa aula é trabalho, tá? Trabalho para a gente entender todo esse conceito de trabalho, ok? Vamos partir do pressuposto que na linguagem cotidiana a palavra trabalho adquire diferentes significações. Embora pareça simples compreender esse termo como a mais elementar ação humana, suas formas variam muito de acordo com a época e também as circunstâncias sociais para a gente entender esse conceito de trabalho. Então vai variar de acordo com a época a definição de trabalho, tá? Muitas vezes essa palavra remete à atividade pouco reconhecida socialmente, tá? Bem como é associada a noções de fadiga e de um fardo a ser carregado. Por outro lado, ela pode representar um aspecto de integração social, tá? A partir do momento que você possui um trabalho, você tem uma integração com a sociedade. De forma geral, em termos mais próximos de uma visão sociológica, trabalho é a operação humana de transformação da natureza em cultura, da paisagem natural para a paisagem cultural. Em outros termos, em outras palavras, são as ações dos seres humanos em seu processo de sobrevivência e realização, criando instrumentos e com estes um novo universo. A partir do trabalho você pode modificar o seu universo, aquele seu espaço de vivência, aquele seu espaço de trabalho. Uma das características que diferencia radicalmente o trabalho humano da atividade realizada por outros animais consiste na liberdade que uma pessoa tem de planejar, criar, inovar e recriar aquilo que faz ou transforma, tá? Em termos históricos, o trabalho é um elemento social que se confunde com a própria vida, já que é realizado com o objetivo de satisfazer desde as necessidades físicas mais primárias de sobrevivência até a criação de novas necessidades sociais, que vai implicar numa gama de sofisticados instrumentos para satisfazer. Você precisa do trabalho para satisfazer um monte de expectativas, tendências, de planejamentos que você tem durante o seu processo de vivência, durante toda a sua vida, ok? Uma definição mais clássica, podemos definir o trabalho como toda atividade realizada pelo homem civilizado que transforma a natureza pela sua inteligência. A mediação entre o homem e a natureza, domando ao seu desejo, visa extrair dela sua subsistência. O homem tira da natureza sua subsistência. O homem se transforma, se autoproduz e se relaciona com outros homens, justamente na perspectiva da realização dessa atividade, estabelecendo com isso as bases sociais dessa comunidade, dessa vivência, tá? Vamos falar sobre a Idade Média e o trabalho, um contexto mais histórico, ok? Dentro do estudo sobre o trabalho nessa aula de Sociologia. A cisão, a cisão entre indivíduos entendidos como superiores e inferiores era bastante naturalizada, principalmente no período conhecido como Alta Idade Média. Essa classificação apresentava-se da seguinte forma, em ordem justamente de importância decrescente. Nós tínhamos os sacerdotes, os senhores feudais, que eram os nobres, e os camponeses ou servos dentro dessa escala, dentro dessa ordem, desse período. Os trabalhadores, ou seja, os camponeses ou servos, eram responsáveis pela manutenção vital dos membros da nobreza e do clero, já que lhes era devido o cultivo da terra para dela obterem o necessário para o seu sustento
e dos demais estratos, né, das demais classes do restante da sua família, tá? Daquela comunidade. O clero, nesse caso, e a nobreza constituíam as classes governantes, né, o que governava. Controlavam a terra e o poder que dela provinha, né? Então eles tinham todo o domínio sobre aquela classe inferior. No caso, né, da igreja, nesse contexto, cabia a dimensão legitimada do sagrado, enquanto a nobreza era para a proteção militar. Essas duas categorias exigiam pagamentos das classes trabalhadoras na forma de cultivo das terras. Então eles exigiam, dentro desse contexto, pagamentos dos trabalhadores, né, a partir do seu trabalho rural. Ok? Vamos para o feudalismo, tá? Agora vamos para o feudalismo nessa questão do trabalho. O feudalismo foi um período em que a terra bastava para a produção de praticamente todas as mercadorias de que necessitava o homem medieval, né? Ele tinha a terra como o maior instrumento dele. A quantidade de terra era a medida de riqueza de um senhor. Se ele tinha muita terra, ele era muito rico, né? E dentro desse contexto, o poder nesse período medieval, consequentemente, era determinado também por esse fator. A terra era, então, objeto de disputa frequente, o que transformou a época feudal em um daqueles períodos mais dominados por guerras de conquista. Então, o período feudal teve inúmeras guerras de conquista para restabelecer territórios, para restabelecer domínios e também para imposição de riqueza, né? Precisava de terra, de conflitos para colocar a imposição da sua riqueza. Agora, o trabalho no contexto do capitalismo, o trabalho no contexto do capitalismo, né? O capitalismo, antes de um modo de produção, pode ser também denominado como uma maneira de organizar a sociedade, tá? Falamos em sociedade capitalista, sociedades capitalistas, então porque o capital tem uma ideia de investimento, que se transforma em mais investimentos. Não somente organiza e determina o formato da produção econômica, mas também todo o conjunto de relações sociais entre indivíduos e as suas classes sociais, tá? Então, o poder do capitalismo é muito grande dentro desse contexto de trabalho. Ele vai determinar inúmeras consequências. A característica fundamental do capitalismo, em linhas gerais, é a existência de acumulação de lucro vinculada à existência de trabalhadores assalariados e das atividades comerciais e também industriais. Por quê? O sistema capitalismo, nessa época, vai definir duas classes bastante distintas e interessantes, que é a burguesia e também o proletariado. Em termos de classes sociais, o capitalismo pressupõe uma classe de proprietários dos meios de produção, que são as empresas, as fábricas, as terras, né? A burguesia. E um grupo de indivíduos que vendem sua força de trabalho de forma assalariada, que é justamente o proletariado, que é justamente o trabalhador. Então tem a distinção. A burguesia comanda o proletariado. A burguesia é a classe dominante, o proletariado é a classe trabalhadora, ok? Né? Então nós temos essa diferenciação bem interessante. Pessoal, essa foi mais uma videoaula de Sociologia. Se inscreva, curte o nosso canal, compartilha. Para aqueles que já estão inscritos, obrigado pela sua inscrição. Até a próxima videoaula de Sociologia. Né? Volte a assistir, né, para você tirar suas dúvidas ainda nesse contexto. Obrigado a todos.